Por favor, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 12. Gênesis 12. Vamos lá? Rapidinho. Gênesis, capítulo 12. Vai ser bem rápido. É importante você sempre ter a Bíblia, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 12. Então vamos lá. Estaremos lendo. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão de 75 anos quando saiu de Harã. Pronto, só até aqui. Aqui você já conhece, não tem novidade. Você sabe que aqui Deus chama Abraão. Na verdade ele era Abrão ainda, mas não vamos ficar nisso, Abrão e Abraão não, que é a mesma pessoa, é o mesmo efeito. Mas preste atenção, quando Deus chama Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. Então aqui nós podemos calcular e analisar o seguinte, que com 75 anos de idade, o cara já está na terceira idade, não é assim? Terceira idade? É, né? Terceira idade. O cara já está maduro, o cara já decidiu o que ele quer da vida, o cara já está esperto, não fica caindo em qualquer falácias, ninguém mais fica o persuadindo, porque o cara já está maduro, pela ciência, pela psicologia. Até 28 anos de idade, uma pessoa ainda pode ser enganada, uma pessoa ainda não decidiu. Não são todos, não posso generalizar, não são todos, porque eu já com meus 19 anos, há 20 anos já era bem maduro, já sabia o que eu queria, por isso que eu decidi. Eu servi ao Senhor meus 19 anos, nunca mais afastei. Tive a oportunidade de voltar para o mundo várias vezes, nunca mais afastei. Mas pela ciência, até 28 anos de idade, as pessoas que ainda são jovens ainda pode ser enganada, ludibriada, pode ter palavras de persuasão, técnicas de palavra que alguém assim o enganam. E isso é normal, você vê hoje, né? Eu vejo aqui na igreja que pessoas também que são mais novas, são maduras, né? Agora, mas eu também vejo aqueles que até certa idade ainda não decide, não aprendeu a decidir as coisas, não sabe o que quer, aí toma uma decisão errada, se arrebenta de novo. Pode ver que depois dos 28 ou 30 anos de idade, a pessoa fala assim: eu já sei o que eu quero. Por isso que é importante eu andar com quem toma decisões certas, gente. É importante eu andar com quem é maduro. É importante eu andar com quem tem experiências de vida. É importante nós andarmos com quem é exemplo. É importante nós andarmos com quem é inteligente, com quem é sábio, para nós não cairmos em qualquer conversa e palavras. Não é verdade? Sim ou não, gente? Quantas conversas você já caiu? Quantas palavras que você já caiu? Inclusive tem gente mais velha, com mais idade, que cai em conversa fiada, que ainda fica caindo em falácias, em falcatruas, em laços, em buracos. Por quê? Por falta de sabedoria. Abraão já era mais velho, gente, 75 anos de idade. O camarada já era inteligente. Então preste atenção. Deus fala com Abraão: olha, Abraão, sai do meio da sua parentela,
porque eu quero te abençoar. Eu quero até te abençoar, mas aí onde você está não dá. É preciso você mudar de localidade. Agora, gente, presta atenção. Quem aparece para Abraão, quem fala com ele é o próprio Deus. Para Abraão dar ouvido à voz de Deus, ele tinha que conhecer a Deus. Eu não posso sair dando ouvido, como eu disse aqui agora, pessoas que que você não tem intimidade. Abraão já conhecia Deus, só que aonde Abraão vivia no momento, na geografia, aonde ele vivia, o povo era idólatra. Inclusive o pai dele é um idólatra, a família dele era idólatra, as pessoas onde ele morava era idólatra, era um povo que estava longe de Deus, era bagunçado, era uma coisa fora do normal. Mas Abraão tinha criado ali seus negócios, já tinha casa, já tinha suas fazendas, tinha família. Mas quando Deus fala com Abraão, sai do meio da sua parentela, ele tem que ser maduro para saber decidir. Agora, Deus fala com ele, sai, mas quem tem que decidir sair é Abraão. Um pouquinho de água para mim, Gabriel. Deu para entender? Deus fala com Abraão, sai, mas quem tem que decidir sair é ele. Então vamos lá, eu tomo decisão da minha vida, é você que toma decisões da sua vida. Inclusive, nós sabemos que, assim diz os cientistas que estudam sobre isso, que o ser humano ele toma mais de 6.000 decisões por dia. É interessante. Acorda ou não acorda? Tomo café ou não tomo? Vou beber água? Não vou não. É decisões que o ser humano toma. Hoje eu não estou afim, hoje eu vou. Então, decisões. Mas preste atenção, toda decisão que você toma tem um preço a pagar, por maior ou menor que seja. Guarda isso, vou falar de novo. Toda decisão que eu tomo, eu tenho um preço a pagar, por maior ou menor que seja, bom ou ruim. Você tem um preço a pagar. Exemplo, eu tomei uma decisão de servir a Deus aos meus 19 anos de idade. Tem um preço a pagar que eu estou pagando até hoje. Mas eu sei as consequências. A decisão que você toma tem consequência. Tomou decisão de trabalhar, tem as consequências. Eu vou receber um bom salário, mas muitas vezes o trabalho é ardio. Tomei uma decisão de fazer uma faculdade, pode até chegar num nível alto, mas é ardio, tem que pagar. Tomou uma decisão de casar, não é fácil, porque casamento não é para qualquer um. Tá? Casamento é bom, é maravilhoso, mas você tomou decisão, tem um preço a pagar. Agora, aí que está o segredo. Quem toma decisão não é Deus. Deus, inclusive, na Bíblia, em Deuteronômio 28, ele fala sobre maldição e bênção. Se você seguir a bênção, se você me obedecer, tem bênção, elas vão te alcançar. Se você não obedecer, a maldição vai te alcançar. Quem decide tomar um caminho somos nós. Inclusive vou falar no que Jesus disse: existe porta larga e a outra estreita. Quem decide tomar a decisão pela larga é o caminho da perdição, e a estreita o caminho que leva à vida eterna. Deu para entender que quem toma decisão é eu e você? Abraão já era maduro para tomar decisão. Agora, preste atenção, não foi fácil a decisão de Abraão. Não foi, eu explico por quê. Porque Abraão, ele tem que deixar família, tem que deixar bens materiais, porque se ele tinha uma casa, ele não podia levar a casa. Se ele tinha uns negócios, ele tinha que deixar para trás. Sabe o que eu aprendo aqui? Já para encerrar, eu aprendo o quê? Quando Deus, ele tem um plano na sua vida,
Quando Deus tem um projeto na minha vida, e eu sei que é Deus de verdade, gente, Ele sempre vai exigir da minha parte, da tua parte, um sacrifício. Inclusive na vida, tudo para se conquistar existe sacrifício. Agora, Deus também não vai exigir sacrifício de qualquer um. Deus exige sacrifício para quem é escolhido. Deus, muitas vezes, não vai te pedir nada e nem nada para mim, porque talvez você é um igual os outros. Abraão, você não é igual a ninguém aí dessa cidade. Você não é igual a essas pessoas desse país, você não vive igual eles, por isso eu estou te escolhendo. Olha, é muito bom quando Deus fala, eis que eu estou te escolhendo para isso, é maravilhoso, só que exige sacrifício. É por isso que eu e você, preste atenção nisso, por isso que a igreja, ou as igrejas, não estão conquistando mais nada, porque não fazem mais sacrifícios. É por isso que essa promessa, vou te abençoar, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Deus estava informando para ele no original, você vai ficar famoso. Vamos dizer nossas palavras do dia a dia, você vai ser o cara, você vai ser o homem mais falado. Eu quero te deixar famoso. Gente, quem não quer ficar famoso, quem não quer ter vida boa? Se eu perguntar para você, se você perguntar para mim, eu quero. Quem não quer ter uma vida abençoadíssima, sem problema, sem luta, sem dificuldade? Eu quero ter uma vida de sucesso, eu quero ter namoro de sucesso, casamento de sucesso, igreja de sucesso, finanças de sucesso, eu quero ter tudo do bom e de melhor. Aí quando Deus ainda te promete essas coisas, quem não quer? Só que é o seguinte, nós queremos as coisas boas e não queremos sacrifício. Queremos sucesso, mas não fazemos sacrifício. É assim, gente. Quer ver? O jovem rico chega perto de Jesus, você sabe disso. Chega perto de Jesus, eu quero ir para o céu. O que eu tenho que fazer para herdar o reino do céu? Jesus, vem do jeito que você está, que vai dar tudo certo. Foi assim? Não. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Sacrifício. Porque Deus, escuta isso, Deus, Ele sabe aquilo que te amarra. Deus, Ele conhece e sonda o coração, esquadria minuciosamente. Deus conhece o seu interior, Deus conhece a sua mente, Deus te conhece, Deus do ventre da tua mãe, mas Deus sabe aquilo que te prende, e muitas vezes Deus quer dar coisa grande para mim e para você. Ele quer que nós se desprendemos dessas coisas que nos amarram. Mas aí nós não entendemos que esse sacrifício que nós fazemos para estar perto de Deus nos faz conquistar coisas espetaculares. Quem entendeu, diga amém. Aprende isso. Vale a pena tomar decisão de se sacrificar diante de Deus. Vale a pena muitas vezes deixar fala de sacrifício. Pode ver que o próprio Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso fala de deixar. Nós precisamos deixar para seguir a Cristo. Mas escuta bem, seguir a Cristo é prejuízo? Seguir a Deus é prejuízo? Não. Mas pode ver que a maioria de todos os homens que serviam a Deus de verdade, a maioria que serviam a Cristo de verdade, olha a vida deles, que diferença. Eu não estou querendo dizer que Abraão ainda foi um homem rico, mas eu não estou querendo dizer só nessa parte, mas é um homem de caráter, é um homem de personalidade. Muitas vezes Deus quer ficar perto de nós e quer que nós ficamos perto dele, porque Ele quer mudar o nosso ser.
Deus não queria só mudar Abraão no ter. Deus até falou no ter, mas Deus queria mudar o ser, o caráter. Pode ver que Deus não fica muito envolvido nessa área de ter. Se você olhar na Bíblia, Deus ele muda caráter, é o ser do ser humano. Pode ver que quando Jesus ele fala no Sermão da Montanha, é o tempo todo falando de ser, não de ter. Olha Jesus, seja manso, seja humilde, isso é ser. Ame o próximo a si mesmo, isso é ser. Isso não é não ter. Tem gente que só quer ter dinheiro, ter fama, ter sucesso, ter o melhor carro, ter melhor família, ter melhor... Não é isso que vai te levar para o céu. O que nos leva para o céu é ser humilde, ser manso, ser alegre, ser sincero, ser verdadeiro, ser honesto, ser reto, ser puro. É isso que nos leva ao céu. Então, pode ter certeza que eu e você ainda não conquistamos nada, ou talvez nem iremos conquistar. Essa é uma verdade, por falta de se envolver com Cristo, com Deus, e Deus quer sacrifício. Aí você olha para si mesmo, se você tem se sacrificado, o que você tem feito de sacrifício para estar perto de Deus? Senhoras e senhores, o que é que nós temos feito de sacrifício para estar perto de Deus? Pastor, tem vantagem nisso? Ah não, mas você quer ficar perto de Deus por causa de vantagem? Não, isso é berganha. Deus não é berganha. Eu preciso estar perto de Deus porque Deus é Senhor, não é pelo que Ele tem, mas é pelo que Ele é. Eu preciso se envolver com Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem, porque se você se envolver com Deus pelo que Ele tem, pode ter certeza, Ele vai te dar, mas você vai se afastar. Então, Deus Ele quer que eu e você se envolvemos com Ele, porque quando nós se envolvemos com Deus, nós se sacrificamos diante de Deus. Deus, gente, Deus Ele vai te dar coisas espetaculares, coisas grandes que não vai dar para ninguém. Ele vai dar para mim e para você. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu repetir para eu terminar. Se você quiser ter coisas grandes e maravilhosas, espetaculares diante de Deus, é preciso sacrifício. Mas para isso eu preciso me envolver, eu preciso estar perto. E talvez Deus vai dar coisa para você que não vai dar para mim. Pode ver que Deus dá um filho a Abraão, quando ele já tinha 100 anos de idade. Isso não existe. Pela medicina, isso não pode ser verdade. Mas Deus, Ele move, Deus trabalha de uma forma que o ser humano não entende. Pode ver que a tua esposa já tinha 90 anos de idade, pela medicina não pode, não deveria ter filho. Mas o que Deus faz? Quando o homem pensa que não pode, eu posso. Quando o mundo pensa que não dá, eu faço acontecer. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer fazer acontecer na minha vida em 2026. Deus quer fazer acontecer na sua vida em 2026. Deus quer te dar coisas extraordinárias, coisas maravilhosas que Ele não dá para ninguém, mas é preciso sacrifício. Você e eu queremos ter coisas grandes, não é verdade? Mas precisa de sacrifício. Muitas vezes eu e você não deixamos por causa de bobagem, por causa de besteira, por causa de coisa pouquinha. Tem gente que muitas vezes não deixa coisa boba, coisa pouquinha, amarra a pessoa, aí Deus quer dar coisa melhor. Pode ter certeza, se você e eu, escuta isso, por gentileza, se você e eu, grava e guarda isso, se você e eu queremos ficar mais perto de Deus, se aproximar mais de Deus, se sacrificarmos mais diante de Deus, pode ter certeza que Deus Ele não fica devendo nada a ninguém. Deus Ele vai ser seu amigo de verdade, companheiro de verdade. Na hora que você nem pensar, Ele vai te dar um Isaac na tua vida. Ele vai te dar a promessa. Sabe por que significa a palavra Isaac? É riso, alegria. Deus vai te fazer sorrir e Deus vai nos alegrar. Mas é preciso deixar. E Abraão fez o que o Senhor tinha dito.
Isso foi no capítulo 12. Sabe quando Abraão vai ter filho? Capítulo 21. 25 anos depois, mas 25 anos servindo a Deus de verdade. 25 anos servindo a Deus por amor. Abandonou tudo e foi servir ao Senhor. Vale a pena. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé para nós orarmos, falar com Deus.